Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Bíblia Aberta, onde a Bíblia está sempre ao centro do nosso estudo e das nossas conversas. Já sabe que o nosso programa está disponível nas diferentes plataformas, no canal 186 da MEL, também no canal YouTube da Novo Tempo Portugal e também presentes na rádio RCS na frequência 91.2 na área da Grande Lisboa. Hoje o nosso estudo apresenta Jesus na cruz como sendo a entronização do Salvador. Ou seja, particularmente ligado à ideia da hora, que é referida várias vezes ao longo do próprio livro de João. Esta ideia da entronização é uma imagem, digamos, um pouco irónica, uma vez que a crucifixão era a forma mais ignominiosa, horrível e vergonhosa de morrer e que era exatamente utilizada pelo sistema romano. Mais uma vez, hoje vamos então estudar este tópico, vamos ver o que é que a palavra de Deus, em particular no Evangelho de João, nos revela sobre este assunto. Mais uma vez faço-me então acompanhar por este ilustre grupo de comentadores. Temos o nosso painel residente. Quero dar as boas-vindas ao pastor Pedro Esteves. Olá, Tiago. Obrigado. Pastora Ana dos Santos também, bem-vinda. Olá, Tiago. E mais uma vez hoje fazemos acompanhar também pelo pastor Hernani Moura. Bem-vindo, Olá, Tiago. Obrigado. Muito bem, vamos já arrancar exatamente com o nosso convidado, portanto com o Hernani, porque na Bíblia, portanto no texto de João 18, verso 36, encontramos, portanto, um diálogo muito interessante. Eu vou ler rapidamente, portanto, em João capítulo 18, verso 36, diz o seguinte: Jesus respondendo, portanto, a Pilatos, diz: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Ora bem, Hernani, quando Jesus disse a Pilatos que o meu reino não é deste mundo, o que é que ele quis dizer em termos de poder, em termos de autoridade espiritual? E já agora, como é que essa distinção deve, na verdade, influenciar, portanto, a nossa relação com os poderes terrenos, digamos assim? Muito bem, Tiago. Eu, ao pensar e refletir sobre esse tema, eu decidi partilhar algumas coisas convosco, né, com aqueles que nos ouvem também, que nos assistem. E a primeira coisa que eu percebi é que, ao Jesus dizer o meu reino não é deste mundo, ele assume a sua realeza. Né? Jesus disse que tem um reino, né? Ele assume essa função real. Né? E é muito interessante perceber essa assertividade de Jesus, essa autoridade que ele tem de assumir essa realeza dentro de um momento tão tenso em que ele estava vivendo, um momento tão difícil diante de Pilatos. Né? Ele diz mesmo para Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não simplesmente dizendo que o reino dele não é ali sob o domínio de Pilatos, mas é que ele é real, né? Que essa realeza. E quando nós pensamos em realeza, nós naturalmente temos uma perspectiva de nobreza, de toda aquela pompa e circunstância, né? De muita riqueza. Né? E Jesus, então, vai primeiro assumir essa realidade de que ele é um rei. Né? Me faz pensar sempre que Jesus ele é representante de um reino que, na verdade, o restante da humanidade desconhecia. E, ao mesmo tempo, me traz uma espécie de sentimento de nostalgia ou de solidão e colocar-me no lugar de Jesus e pensar que ele representava um reino que ninguém conhecia, que ninguém à volta dele conhecia, que Pilatos, o rei, não conhecia. E traz uma perspectiva de solidão, de certa maneira, porque esse reino de poder, esse reino espiritual, era um reino que aquelas pessoas ao seu redor não conseguiam sequer imaginar ou sequer ter uma ideia como funcionava. O que é certo é que os discípulos também foram aprendendo um bocadinho sobre esse reino. Por exemplo, eu lembro de um episódio onde, na proximidade da promessa de um reino, a mãe de dois dos discípulos pede: Senhor, olha, coloca um ao teu lado direito, outro à esquerda, né? E Jesus vai dizer para eles: vocês não sabem o que estão a pedir, vocês não percebem do meu reino, né? Mostrando assim, mais uma vez, que a percepção do reino que Jesus veio representar não é alguma coisa que nós, seres humanos, entendemos de maneira fácil. Né? É verdade que na oração do capítulo 17, que foi mencionado até no último episódio, nós percebemos que Jesus vai falar que ele não é desse mundo e os discípulos também não. Né? Interessante, então, que há discípulos desse reino que começam a perceber que o reino de Deus é um pouco diferente. Mas, por um lado, no próprio Evangelho de João, quando Jesus é preso, por exemplo, Pedro tira a espada, né, e ataca uma das pessoas que ali estão, o Malco, né, um dos servos, e Jesus, imagino Jesus pondo a mão à cabeça, dizendo: Pedro,
guarda essa espada. O que você está a fazer com uma espada para já, né? O que você está aqui a fazer com uma espada? Guarda isso, você não percebeu esse reino? E coloca de novo a orelha, cura, né? Aquele momento deve ter sido constrangedor de ser vivido, não só para o discípulo, mas para todos que estão ali vendo Jesus como inimigo e vendo esse ato de bondade de Jesus. Depois também faz pensar naquele momento onde os dois discípulos, Tiago e João, vão até Samaria pedir acolhimento para Jesus, e os samaritanos dizem, não, nós não temos dormida para ele, né? E eles se aproximam de Jesus e dizem assim, olha, Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo do céu e acabar, exterminar com tudo isso, né? E Jesus, mais uma vez, o texto diz em Lucas que Jesus os repreende. Então, é interessante perceber que realmente Jesus vai nos dizer aqui nesse texto de João 18 de que ele pertence a um reino, de que ele é desse reino, que ele é um embaixador desse reino, ou podemos dizer o rei desse reino, mas que é um reino totalmente desconhecido daquilo que a humanidade conhece e percebe como reino, né? Exatamente. Então eu tenho a forte impressão de que esse percurso, né, é um percurso que Jesus vai fazendo conosco. Exato. E aqui nesse caso não dedica muito tempo a explicar, eu tenho a impressão que ele percebe que não vale a pena, né? Ele até tenta explicar um bocadinho, mas a coisa não vai muito adiante. E é mais interessante ainda perceber, para terminar a partilha, é que Jesus, sendo desse reino e percebendo a força que ele tinha, a importância que ele tinha, a influência que ele tinha junto dos súditos que tinham aceitado o seu reino, Jesus poderia, com algumas palavras, criar ali um motim, criar ali um alvoroço com a multidão que o seguia, para que ele pudesse tomar posse do reino desse mundo. Sim. Né? Mas Jesus não faz. Né? Mostrando para nós claramente, nós discípulos, de que nós não devemos e não deveríamos colocar a confiança naquilo que são os poderes deste mundo, no sentido de estabelecer o reino de Deus. Jesus nos convida a orar pelas autoridades, a interceder por elas, a trabalhar em parceria. Eu lembro, por exemplo, na história do cristianismo, Paulo foi perseguido pelo imperador que agia de maneira totalmente distorcida e podemos dizer quase perversa, mas mesmo assim, diz, nosso papel é orar por eles. Né? Então, se ir na direção da pergunta do Tiago, é verdade, Jesus tem um reino, mas o reino dele não é deste mundo. Por isso, as forças para a instalação desse reino não são as mesmas que os homens utilizam. Com certeza. Isto é fácil de compreender, dado que estamos a falar de um povo que há 2000 anos atrás, podemos mesmo dizer assim, estava profundamente marcado e até mesmo traumatizado pela ocupação romana, que, de certa forma, podemos dizer que usurpou a independência desta nação e que estava muito preocupado em ter um líder que pudesse, na verdade, restituir essa mesma liberdade, não é, Hernani? E para Jesus, por vezes, era difícil, de facto, de transmitir esta ideia, não achas? Portanto, transmitir uma ideia de que Jesus estava ali para instaurar um reino que começava no coração humano, muito mais do que na propriedade, no território, digamos assim, físico do Israel de então, não é verdade? Exatamente. Muito bem. Ana, vou passar para ti agora, portanto, a próxima pergunta, porque ao tentar agradar tanto à multidão quanto à sua própria consciência, o próprio Pilatos, coitado, ele viu-se ali numa situação bastante complicada, não é verdade? Buscou uma solução intermédia, neutra, digamos assim, para conseguir libertar Jesus, mas o que é facto é que não teve sucesso. Ora bem, Ana, que lições é que nós podemos aprender sobre os perigos de ceder à pressão da opinião popular, não é verdade, das massas, digamos assim, quando se trata em particular de questões de moral e de justiça? Há várias lições que nós podemos tirar deste pequeno relato que nós encontramos desta conversa entre Jesus e Pilatos e das decisões que Pilatos toma. São várias. Eu trago 7 pontos que, ao lermos do versículo 12 ao versículo 16 de João 19, nós podemos encontrá-los nitidamente. O primeiro é que a pressão popular pode escurecer a nossa verdade. E não digo nossa como algo relativo, mas vou dizer nossa a verdade de Deus. Ou seja, a pressão das pessoas que estão à nossa volta podem fazer com que aquilo que nós sempre demos por certo, de repente comecemos a dar por errado. Porquê? Porque a realidade é que Pilatos reconheceu que Jesus era inocente. Nós podemos ver
versículo 38 do capítulo 18, ele vai dizer aos judeus: eu não acho nele crime algum. Ou seja, há um reconhecimento público de que Jesus era inocente. Pilatos conhecia, mas apesar disso, ele vai ceder à pressão da multidão quando dizem: crucifiquem-no. Não a Barrabás, solta Barrabás e que este seja crucificado. E nós vemos no desenrolar da história que existe essa mesma pressão. É interessante porque ainda assim nós vemos que há uma busca, como dizias, de uma solução intermédia. Ou seja, ele reconhece que Jesus é inocente e vai tentar, por outras vias, encontrar uma solução para soltar este homem. Mas, apesar de tudo, apesar dele buscar esta solução, Pilatos está a ceder. Porque a cedência começa por buscar outras soluções intermédias, a não ser a solução óbvia que era soltá-lo. Claro. Então ele vai buscar costumes judeus, ele vai dizer, mas ele não toma a decisão de, por ele, soltá-lo. E isto mostra-nos que, às vezes, nós mesmos comprometemos os nossos princípios por questões de busca de outras soluções intermédias. Nós sabemos qual é o caminho, ou nós conhecemos qual é o caminho, mas vamos buscando outros caminhos intermédios que vai dar ali, mas não temos que passar por tantas agitações no meio. Pilatos mostra-nos também que ceder à pressão é um ato que às vezes pode ser irreversível. E neste caso, apesar que Jesus ressuscitou, Jesus morreu. Foi um ato irreversível. E é interessante nós vermos que quando nós cedemos a pressões para agradar os outros, podemos cometer injustiças. E no caso de Pilatos cometeu uma grande injustiça, porque ele soube, e nós sabemos, que Jesus não merecia morrer. Em termos práticos, Jesus não merecia a morte. Nós vemos Jesus como uma morte expiatória em nosso lugar, porque por ele, pela pessoa de Jesus, a morte não era merecida. Então, muitas vezes, quando nós cedemos a pressões de grupo, nós acabamos por cometer injustiças com aqueles que estão à nossa volta. E há uma coisa muito interessante em toda esta questão, que é a tradição muitas vezes não está correta. Porque nas soluções intermédias, Pilatos foi pela tradição. E às vezes as tradições, por muito que seja feito, não é o correto. Apenas existe porque a pressão do grupo fez com que aquilo perdurasse no tempo. Outros pontos que nós encontramos, por exemplo, a questão de que aquilo que a multidão aprova, ou aquilo que os outros que estão à nossa volta dizem sim, amanhã podem dizer não. O ser humano é muito volátil. O ser humano é um vento. Tanto dá para norte como dá para sul. Hoje é sim, hoje gosto, amanhã não gosto. E nós percebemos que esta multidão quis soltar um salteador, alguém que, se ele estava preso, foi porque alguém o meteu lá. Ou seja, aqui, lá está, o ser humano é muito volátil. Quando nós falamos de sermos justos e quando falamos de uma compreensão moral de Pilatos, as decisões que ele tinha que fazer naquele momento, nós percebemos que é necessário nós sermos corajosos num mundo em que tudo é relativo. E nós temos que marcar-nos por essa diferença. A coragem é essa diferença, os nossos princípios morais são essa diferença, e percebermos que a responsabilidade não vai recair sobre a multidão. Não foi a multidão que crucificou Jesus. Foi a decisão de Pilatos em entregar essa pseudo-decisão à multidão. Quando Pilatos lava as mãos e acha que tem tudo tranquilo, na paz, porque não foi ele, na realidade foi ele. Porque ele é o responsável pela morte de uma pessoa inocente. Quando nós olhamos para nós mesmos, neste sentido de ilibarmos a culpa que está em nós, nós temos que perceber que a tentativa que nós fazemos muitas vezes em escapar à responsabilidade moral, delegando essa responsabilidade no nosso colega de trabalho, no nosso irmão, no nosso primo, essa delegação não nos livra das consequências das nossas ações. Pilatos não se livrou das consequências das suas ações. Mas ele pensava que o estava a fazer, não é? Mas ele achava que o estava a fazer. E nós, ao olharmos para a história, nós percebemos que a história conta-nos que Pilatos
passou a ser uma pessoa bastante traumatizada Sim, sim. por esta decisão que tomou. Sem dúvida. Porque ele reconheceu que este homem era diferente. Claro. Nós percebemos no diálogo que eles têm o que é verdade. O teu rei não és deste mundo, então tu és o rei. Nós percebemos que Pilatos reconhece Jesus a alguém diferente. Sim, sim. E isto é interessante porque a nossa consciência dita e é um guia importante para nós percebermos. Até porque é na consciência que o Espírito Santo trabalha em cada um de nós. Sem dúvida. E o Espírito Santo trabalhou em Pilatos. Ele reconhece. Mas Pilatos não deu ouvidos à voz do Espírito Santo. Por isso, ceder à pressão da opinião popular em questões de moralidade e de justiça aos nossos olhos Não é seguro. não é seguro e é um erro. Pois claro. A nossa moral, a nossa justiça está baseada num único ser, que é Jesus, na sua palavra, e por isso tem de ser o padrão de norma da nossa vida cotidiana, nas nossas decisões e na nossa forma de atuar. Claro. Há aqui dois aspectos que realmente são interessantíssimos. Obrigado, Ana, porque eu realço sempre este aspecto. A questão da crucifixão nunca foi uma sugestão do poder romano. Nunca foi uma sugestão do próprio Pilatos. Foi uma sugestão do próprio povo de Deus. Okay? E Pilatos acabou por aceitar essa sugestão de outros porque ele próprio não estava convencido disso. E, aliás, tu fizeste referência muito bem ao facto de que ele próprio reconhece isto, não é verdade? Quando ele diz, eu não acho nele crime algum. Ele diz isto, ele declara isto de uma forma muito clara e muito direta que toda a gente certamente pôde compreender. Sim. E isso, na verdade, acabou por suscitar um pouquinho ainda mais a revolta daquelas pessoas, não é verdade? Ana? Portanto, e essa pressão é que de facto levou a ser de facto coparticipante, digamos assim, daquele ato hediondo e criminoso da parte dele. Exatamente. Se me permite, Tiago, é interessante perceber que na Bíblia nós vamos encontrar homens e mulheres, particularmente homens, que me vem à mente, que tem na sua personalidade alguma fraqueza e que não tem a força moral suficiente para enfrentar a pressão da multidão e ir na direção certa. Né? Pilatos é um desses, né? Porque uma das frases que nós encontramos nesse mesmo capítulo é quando os sacerdotes trazem, né? E ele, que acusação tem contra esses homens? E a resposta dos homens é logo, se este não fosse malfeitor, não te entregaríamos. Quer dizer, faz o que você tem que fazer, nós viemos aqui para você condená-lo, mandar matá-lo e pronto. Não precisa ficar a pensar muito, né? Você tem que submeter a nossa. E essa realidade nós encontramos com Pedro também, essa fraqueza de assumir a posição ao lado de Cristo por aquilo que é certo, né? Então, realmente, a pressão às vezes faz com que a gente... Porque assumir a posição de estar ao lado de Cristo é uma posição que vai contra a corrente da normalidade social. Porque o mundo, às vezes nós pomos o mundo como um lugar negro. O mundo o mundo pela influência do Espírito Santo tem muita coisa boa ainda nele a acontecer, porque o Espírito Santo atua no coração de cada uma daquelas pessoas. Mas, em forma geral, o mundo afasta-nos de Deus e vai contra essa corrente. E então alguém ter a coragem de se levantar e de marcar-se contra essa corrente, é preciso ter muita coragem e ter os pés bem assentes na verdade que o move. Sem dúvida nenhuma. Podemos dizer muita coisa sobre isto, sem dúvida nenhuma. É um ponto muito, muito importante. Obrigado, amigos. Pedro, temos aqui uma declaração que é muito forte da parte de Jesus. Esta declaração está consumado. Afinal de contas, Pedro, o que é que estava consumado e como é que isto tem implicações para nós? Será um dos momentos mais fortes e significativos em toda a Bíblia. Esta afirmação tão simples, tão curta e tão densa. Está consumado. Não é? Essas palavras derradeiras de Jesus quando ele está na cruz. Com certeza que elas têm vários ângulos e dimensões. Eu propunha partilhar convosco aqui algumas dimensões que poderiam ser a continuidade da frase. No fundo, a questão é, ok, está consumado. O que é que está consumado? Acho que a Bíblia, nós não podemos dizer exatamente o que estava no pensamento de Jesus quando ele faz essa afirmação, mas claro que o conhecimento da Bíblia como um todo permite-nos completar a frase. Eu acho que há pelo menos 4 maneiras de completar essa frase ou essa expressão, está consumado. A primeira delas, creio que Jesus, eu vou usar alguns versículos bíblicos, lá está para mostrar que eles podem ser a continuidade ou a explicação. Jesus disse está consumado, referindo-se à sua missão. Portanto, há uma dimensão de cumprir o que era necessário que fosse feito.
Portanto, a Bíblia, os Evangelhos, o próprio Jesus, várias vezes falou sobre a sua missão. Aliás, ele identificou de várias formas. Sei lá, Jesus disse, eu não vim para ser servido, mas para servir, ou para a salvação de muitos. Enfim, Jesus veio com uma missão. Essa missão, podíamos resumidamente dizer, que tem uma dimensão redentora. Veio aproximar os homens de Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo chamaria o ministério da reconciliação. Portanto, houve uma missão reconciliadora, restauradora, que Jesus tem consciência que a sua morte cumpre. Por isso, podemos dizer, Jesus diz, está consumada a minha missão. Lembremos-nos do célebre texto, das palavras de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos possam ter a vida eterna. Portanto, quando Jesus diz que está consumado, é como se ele estivesse a usar estas suas próprias palavras para dizer, ok, a dádiva está aqui. Está consumada a dádiva. Mas há outra dimensão que podemos juntar, é a dimensão do sacrifício. Porque, lembremos-nos, agora vou já ao versículo, as palavras do apóstolo aos Hebreus, no capítulo 9 e no versículo 28, o apóstolo diz que de uma só vez Jesus ofereceu-se em sacrifício por todos. Portanto, a expressão está consumado está obviamente diretamente relacionada com o conceito de sacrifício. E nesse sentido podíamos completar assim, o sacrifício está feito. Portanto, este sacrifício que obviamente tem uma ligação ao conceito de expiação de pecados, esse conceito de que há uma ideia de substituição, porque o sacrifício, o merecimento do sacrifício, portanto, da punição, é nesse sentido que há uma dimensão de punição na morte de Cristo, é evidente. Ele está a ser punido. Portanto, quando Jesus diz está consumado, podemos ler desta forma. O sacrifício ou a punição necessária está consumada, está cumprida. Mas agora há duas dimensões que têm mais a ver com o futuro. Então, estas duas primeiras têm mais a ver com o passado. Ou seja, havia coisas que era suposto que acontecessem, a tal missão redentora, o tal sacrifício, o está consumado tem a ver com essa dimensão. Ok, está feito. O que era suposto que acontecesse. Mas agora vamos a duas dimensões que têm mais a ver com o futuro. Ou seja, a morte de Cristo e aquilo que ele consumou não apenas fechou portas, abriu portas, abriu horizontes. Há pelo menos duas que podemos citar. A primeira delas eu vou designar como há um caminho para Deus que foi aberto. Esse caminho estava fechado de que forma? Não é que as pessoas não tivessem acesso a Deus, mas havia, por exemplo, alguma liturgia e uma certa ritualização que, particularmente na estrutura religiosa que o próprio Deus deu a Israel, tornava o caminho para Deus um caminho, não é que estivesse fechado, mas era um caminho que tinha que ser percorrido daquela forma. Talvez o melhor exemplo disto seja a dimensão de que a relação com Deus era mediada. E não podemos fugir a isto. Todo o conceito sacerdotal do Antigo Testamento estava baseado numa ideia de mediação. Aliás, é isso que, por definição, o sacerdote é. O sacerdote é um mediador. Ele abre e fecha portas e caminhos. Portanto, quando o sumo sacerdote, no dia das expiações, entrava, não é? No Yom Kippur, entrava ali dentro do lugar santíssimo, sabemos que ele estava em representação de todo o povo, então há um sentido de mediação. Por isso é que se um elemento qualquer, um membro do povo, entrasse por ali, sabemos bem o que é que lhe acontecia. O que significa que, na morte de Cristo, a expressão está consumado pode conectar-se a uma dimensão, a um acontecimento que, na verdade, o texto, o Evangelho de Mateus nos diz que o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E neste sentido nós podemos dizer que Jesus consumou um novo caminho aberto para que todos vão ao Pai. Então o sentido é de que Jesus tornou-se o mediador. Totalmente. Deixa de haver outros processos e outros caminhos de mediação. Por isso podemos ler o quê? Está consumado, que eu sou o caminho
para Deus. É por mim. E finalmente, está consumada também a esperança da vida eterna. Porquê? Lembremos agora do texto do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. Ele diz o seguinte: se cremos que Jesus morreu, portanto a conexão é com a morte. Claro que ele também diz e ressuscitou. Obviamente que estes dois acontecimentos são inseparáveis. Mas o apóstolo diz, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormiram, Deus os trará à vida juntamente com ele. O que quer dizer que a morte de Cristo e, naturalmente, a sua ressurreição são como que um selo que garante, são como que a garantia, por isso é que muitas vezes são chamadas as primícias, ou seja, ficou agora uma garantia de que é possível sair da morte. Portanto, podemos dizer que quando Jesus diz está consumado, ele está a falar também da esperança de vida eterna. Ou seja, se eu morro e vou ressuscitar, isto também vai poder acontecer com todos. Sem dúvida. E Pedro, se calhar, é exatamente por essa compreensão que Pedro, por exemplo, portanto, vai ter aquele discurso onde ele vai afirmar, e num contexto bastante, enfim, bastante corajoso, digamos assim, da parte dele, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. É isso mesmo. Porque foi Jesus que consumou. Ele consumou esse caminho. Exatamente, exatamente. Ora bem, meus queridos, muito obrigado pelas vossas participações, o estudo está a ser extraordinário e quero neste momento, portanto, dirigir-me lá para casa e dizer que, prezados amigos, para não saírem daí, porque já de seguida temos uma oferta muito especial para lhe fazer. TV Novo Tempo, o canal do sábado, o canal da esperança. Quero aproveitar esta oportunidade para falar desta oferta para que possa aí em casa continuar então a estudar. Este guia de estudo, manual que se chama Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus, que aborda diferentes tópicos, diferentes temas que certamente vai querer estudar, vai querer aprofundar exatamente com a Bíblia aberta e que está disponível para todos aqueles que assim o solicitarem. Como é que posso solicitar? Basta contactar-nos através da linha do número 933 939291. Tome nota, 933 939291. E basta então solicitar o envio gratuito deste manual que nós queremos de facto fazer chegar até si para estudar por si mesmo, com a sua família ou com os seus amigos, para poder de facto também aumentar o seu conhecimento bíblico e também estudar outros temas que aqui se calhar não tivemos a oportunidade de abordar. Já sabe, basta contactar-nos e solicitar então esta mesma oferta. Muito bem, vamos continuar o nosso estudo, Hernani. No relato, portanto, da ressurreição, o Evangelho de João vai mencionar especificamente que o lenço que estava sobre o rosto de Jesus estava dobrado e separado, portanto, dos panos de linho que estavam, portanto, à volta do seu corpo. Hernani, que significados podemos extrair deste detalhe que é tão simples, mas se calhar é tão importante, não é verdade? E o que é que este gesto nos pode ensinar sobre a própria ressurreição de Jesus e sobre a ordem e a ação de Deus no meio do caos, no meio da morte, no meio da perda? O que é que isto nos ensina? Muito bem, Tiago. O Evangelho de João é um evangelho que eu tenho uma paixão e um carinho especial. Talvez por ser o evangelho mais relacional, o evangelho mais simples e mais profundo ao mesmo tempo, que fala sobre coisas e realidades que nos ensinam a perceber sinais que nos ajudam a compreender Deus e se aproximar mais de Jesus. E é interessante porque esse lenço é dado dentro de um contexto onde o autor vai escrever e para ele foi um sinal da ressurreição de Jesus. Né? João, ele é muito descritivo, né? Quando a gente lê o Evangelho de João, ele descreve as cenas, descreve as pessoas, descreve o ambiente em que as pessoas estavam, e a gente consegue mergulhar em parte naquilo que era aquele ambiente. Né? Então, ao descrever o relato da ressurreição, depois que as mulheres foram ao túmulo, depois delas terem visto Jesus, terem voltado, Pedro e João vão até o sepulcro, e esse detalhe do lenço é um detalhe que é João que traz, que está aqui, e que naturalmente já ouvi algumas interpretações culturais daquilo que é a realidade desse lenço. Já ouvi, por exemplo, dizer que o Senhor dobrava o lenço como sinal para o servo de que ele voltaria, né? Algumas coisas assim, mas biblicamente, olhando para isso, para o texto simples como nós temos, para já, olhando para a ressurreição de Jesus, e com a ideia que foi partilhada e divulgada de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Eu me pergunto que ladrão é que pararia no meio de um furto, diante de
de uma quantidade enorme de soldados romanos, pararia para, peraí que eu vou dobrar aqui o lenço para ficar aqui bonitinho no cantinho. Não é? Só se fosse um ladrão com uma obsessão compulsiva. Talvez fosse. Era a única Percebe? explicação. Mas dentro da pressão do ambiente, do momento em que se vivia, naturalmente o lenço é alguma coisa que vem aqui nos dar e a dar ao autor que vê o lenço e que observa e percebe e depois diz, e viu e creu, né? Creu no quê? Não em Jesus em si, porque ele já tinha o crido, mas era crer na ressurreição. Exato. Ora, o ato do lenço dobradinho, ali no canto, com calma, com tranquilidade, mostra para ele que Jesus realmente ressuscitou. Não foi ninguém que veio aqui e o levou o corpo e que não aconteceu alguma coisa. Isso mostra outra coisa, é que João provavelmente viveu experiências com Jesus que mostravam essa ordem na sua vida, essa maneira de ser organizada, essa maneira de ser onde todo o ambiente ao seu redor está tudo bem estruturado. Eu, por exemplo, consigo pensar na multiplicação de pães que Jesus faz, em que ele pede para as pessoas fazerem grupos de 50, sentarem todos organizadinhos, discípulos, naquela sequência de, não por uma obsessão, de maneira alguma, mas eu acredito que o reino de Deus é um reino de ordem, onde tudo está organizado. E eu acredito também que aqueles que fazem parte do reino de Deus, ou que entram nesse reino através da ação do Espírito, também vão começar a organizar a vida. Naturalmente, eu sou um defensor da ordem, porque eu gosto do meu ambiente organizado. O meu carro está sempre organizado, está sempre limpinho. O meu escritório está organizado, as minhas coisas estão organizadas. Às vezes as minhas meninas entram e eu, filhas, olha, voltem a organizar como estava antes, porque eu preciso do ambiente organizado para poder trabalhar. Claro. Ora, naturalmente, a reflexão que eu fui desenvolvendo sobre a ordem é que eu preciso do ambiente organizado porque a minha mente precisa estar organizada, né? Agora, quando a nossa mente funciona de maneira desorganizada, ela acaba se expressando um bocadinho no espaço ao redor. É claro, volto sempre a dizer que eu percebo que há pessoas que têm uma mente artística, que conseguem, dentro de, para mim, que considero alguma desordem, para eles funcionar normalmente, né? Mas o que eu percebo aqui através dessa partilha, que eu queria partilhar, é que Jesus é um ser de ordem. E a ressurreição de Jesus, seguida do tempo para dobrar aquele lenço, mostra não só ordem, mas mostra alguma coisa muito maior. Mostra a segurança de Jesus. Mostra a vitória sobre a morte. Mostra alguém que é senhor da situação. E eu lembro, por exemplo, quando Jesus curava alguns paralíticos, ele dava uma ordem que parece até sem muito sentido: toma a tua cama e anda, né? A gente sabe que a cama, quando a gente pensa em cama, a gente pensa na estrutura que temos hoje, mas era, né, Um colchão. uma colchonete, né? Uma coisa assim, uma esteira onde a pessoa enrolava, colocava embaixo do braço. Ora, essa ordem é exatamente isso. Agora você é o senhor da tua vida. Percebe? Eu te trouxe de novo a vida para você ser o senhor sobre a tua vida. E Jesus, então, agora, esse gesto, eu tenho a impressão que relembra na mente de João toda essa certeza que Jesus foi transmitindo para ele, de que quando nós andamos com Jesus, ele nos permite ser o Senhor da nossa vida. E se por acaso eu faço esse convite para toda a gente que vou partilhando sobre Cristo, se por acaso é a vida que está a nos controlar, peça para Jesus para se inverter as coisas, porque Deus nos dá o direito de controlar a vida, de fazer escolhas e não nos deixar levar pela pressão da multidão, Claro. né? Não nos deixar levar pela pressão do que quer que seja, pela pressão do ambiente, pelo estresse. Vamos na direção daquilo que é a vontade de Deus. E por isso, para mim, esse lenço, como penso que foi para João, foi um sinal de que Jesus estava realmente vivo, Exatamente. porque só ele é que poderia ter calma, paciência e a tranquilidade para poder fazê-lo. Numa dimensão muito prática, essa explicação que estavas a dar agora fez-me lembrar aquele conceito. Ficou célebre aqui há uns anos atrás, não sei se vocês chegaram a ouvir isso, porque andou muito no YouTube, tornou-se uma coisa muito viral. Foi um discurso creio que de um general, alguém da área militar nos Estados Unidos. Depois disso deu um livro, eu li até uma parte desse livro, em que o conceito é: se tu queres mudar o mundo, arruma o teu quarto. Interessante. Ele creio que até a metáfora é mais: faz a tua cama. E o conceito é: tu só vais poder ser senhor da tua vida se fores capaz de fazer a cama. Enquanto não fizeres a cama, tu não estás no controle de nada. Pois é isso. Então, claro que isto militarmente foi um pouco usado no sentido de a ordem permite estar no controle. E depois, mais recentemente, esse eu tenho o livro, um autor também tem-se tornado muito viral,
Estamos a citá-lo só por causa deste conceito pelo Jordan Peterson, não é? Que tem um livro famoso que é as 12 regras para a vida. Não é? É um livro, um best-seller, em que basicamente o conceito do livro está muito à volta de que tu tens que dominar e controlar as coisas, e é a partir daí que tu consegues. E ele também explora muito a ideia, ele sim, de que o teu quarto pode ser o teu escritório, de facto. A maneira como tu controlas o ambiente é um espelho da forma como tu podes controlar a vida. É certo, e o Hernani aqui disse e bem, que isto não pode ser visto de uma forma muito quadrada, claro. porque obviamente que há pessoas que têm uma maneira diferente de lidar com o espaço e com a ordem. Exato. Sobretudo, e disseste bem, pessoas, por exemplo, muito do domínio da criatividade, às vezes é do meio do caos ou da desordem, às vezes, de coisas que não estão na ordem, que a pessoa vai buscar a criatividade. Portanto, há espaço, obviamente, na vida das pessoas. Mas a verdade é que mesmo nesse contexto, a ordem é o caminho para se poder estar no controle. Não é? E esta dimensão muito prática desta história não deixa de ser interessante. Sem dúvida nenhuma. A ordem também esteve lá na tumba. Não o controle de nós controlarmos todas as coisas, mas Jesus nos salvou, fez aquilo que era necessário para que nós pudéssemos de novo ter a vida em mãos. Então agora Jesus disse, por favor, continua a controlar você a vida, não deixe que a vida te controle de alguma Quase que maneira. podíamos dizer que é uma maneira de expressar o célebre cuidar e guardar do Éden. Exato. Não deixes isto rolar, cuida e guarda, está sob o teu controle. E domina. Domina. E exercer esse domínio, exatamente. Porque muitas vezes as coisas é que acabam por nos dominar a nós, e quando isso acontece, claro, a nossa vida fica bastante desorganizada. Claro. Não é Tendo verdade? para o caos, claro. É isso. Sem dúvida nenhuma. Muito bem, meus caros, vou passar agora a palavra à Ana, onde vamos mencionar aqui Maria Madalena, que não reconheceu, portanto, Jesus até que ele vai chamar pelo nome, não é verdade? Ora bem, Ana, que lições é que podemos aprender sobre esta revelação de Cristo nas nossas vidas e como é que nós nos preparamos para reconhecer Jesus? Sabem que este relato da ressurreição, como falava o Hernani há pouco, é algo relativamente estranho. Não a ressurreição em si, mas o facto de, durante tanto tempo que Jesus falou que isto ia acontecer, que Jesus falou que ia ressuscitar ao fim de 3 dias, vocês veem que eles não acreditaram. Porque o primeiro sítio que eles vão no domingo de madrugada é onde? Onde Jesus está sepultado. E o Evangelho de Lucas, quando as mulheres chegam lá primeiro e elas entram e aparecem 2 varões, eles dizem algo espetacular. É uma pergunta fantástica, que é: porquê é que vocês procuram dentre os mortos aquele que vive? Não faz sentido a busca pelo sepulcro. Não faz sentido esta ida a este lugar. É algo que não liga. Porque Jesus ressuscitou. Jesus ia ter com eles. Lá está. Deus é quem busca. Jesus iria ter com eles, como nós vamos ver ao longo desse dia que Jesus foi ter com eles. E é interessante porque quando chega Maria, depois de irem as mulheres anunciar, vem João, vem Pedro, eles entram pelo sepulcro, João vê e crê que Jesus ressuscitou, vão embora e Maria volta. E fica lá, a chorar. Porque no meio do choro há coisas que varreram completamente da memória de Maria. E uma delas foi que Jesus ia ressuscitar. Porque, na realidade, quando os anjos, aqueles 2 varões vestidos de branco, nós entendemos que são anjos, falam com elas e dizem que ele está vivo, é uma crença que não acaba por interiorizar na realidade na vida delas, pelo menos na vida de Maria. Porque ela volta para chorar. E quando Jesus se aproxima, lá está, quando ele vai ter com ela, ela pergunta, ela diz, se foste tu que o levaste, diz-me onde ele está. Ou seja, ainda assim, custava a crer que este milagre da ressurreição podia ser possível. E agora nós entramos aqui em vários pontos importantes deste encontro de Jesus com Maria. O primeiro é que a revelação de Cristo é uma revelação pessoal. Ele apareceu a Maria. Ele aparece a cada um de nós. Deus quer ter um encontro connosco. A salvação é individual. Deus quer que cada um de nós possa conhecê-lo e experimentar viver uma vida com Ele. Um experimentar que não é hoje sim, amanhã não.
É um experimentar diário de querer viver com Cristo. Quando nós vemos que, quando nós precisamos, para reconhecer Jesus, precisamos desenvolver uma relação com Ele. Por isso é que quando Jesus diz Maria, o som do nome Maria, ao entrar em Maria pelos ouvidos, ela diz, eu conheço esta voz. A única forma que nós temos de conhecer a voz do bom pastor, como falámos noutros episódios, do verbo, de Jesus, daquele que é o nosso Salvador, é de nós desenvolvermos um relacionamento com Ele. Senão nunca, no meio de tantas vozes à nossa beira, nós nunca vamos conseguir ouvir a voz de Jesus. Outro ponto que este relato nos traz é que às vezes na dor e no sofrimento custa-nos entender o plano de Deus e custa-nos entender que Deus está lá. Maria, que viu anjos umas horas antes, já estava a pôr tudo em causa. Já não sabia onde é que estava o corpo. Já estava com dúvidas. Ou seja, no meio da dor, nós às vezes não conseguimos reconhecer que Deus está lá e nos vai ajudar e que está ao nosso lado. Outro é que quando nós buscamos, Deus revela-se. E Maria, apesar de tudo, voltar para o sepulcro foi uma busca. Claro. Ela não estava contente em ter que estar lá à espera. Ela quis buscar. Mas no meio dessa busca houve uma cegueira de lágrimas. Houve uma cegueira espiritual que se estava a apoderar dela porque ela não entendia o plano de Deus. Claro. E nós muitas vezes, nós somos Maria no nosso dia-a-dia. Nós vivemos, nós confiamos em Deus, conhecemos Deus, lemos a sua palavra, oramos, mas quando vem uma dor, um sofrimento, quando vem um desafio diferente que nos salta da normalidade, nós caímos no mesmo erro de Maria. Sim. E somos cegados pelo choro. Mas Jesus é quem transforma esse choro em alegria. E Jesus é que quando nós ouvimos a sua voz, Ele pode transformar todo o nosso ser. Sem dúvida. Se me permite, Ana, uma vez eu recebi uma mensagem, no tempo ainda do SMS, mas eu guardei aquela mensagem, uma frase maravilhosa que dizia assim, Deus lava os nossos olhos com lágrimas para que possamos ver. E às vezes é assim o nosso percurso, precisamos chorar para que Deus possa se revelar mais claramente. Né? E a nível de Maria, a missão que Deus tinha para aqueles homens e para aquelas mulheres poderia ter ficado parada, como ficou, porque uns foram pescar, os outros... Mas quando Deus se dá a conhecer, quando nós estamos abertos a que Deus se dê a conhecer na nossa vida, a missão torna-se algo natural em cada um de nós. E Maria pôde voltar a reviver e a viver essa noção de missão que Cristo lhe tinha dado depois de ouvir a sua voz, depois de chorar, depois de ficar cego e Cristo dar vista outra vez, aí pôde voltar a viver essa missão como nós aqui também a temos. Sem dúvida. O que é facto é que ela encontrou Jesus. Ela encontrou. E esse encontro, na verdade, é quase como um cumprimento daquilo que nos diz o profeta Jeremias no capítulo 29, na verdade, buscar-me-eis e me achareis quando me buscares de todo o vosso coração. E ela buscou Jesus de todo o seu coração. Apesar de se criar das dúvidas, porque afinal de contas estamos a falar da pessoa que preparou o corpo de Jesus para a crucifixão e para o sepultamento, não é verdade? Portanto, 2 dias antes de Jesus ser crucificado. E o facto de ela ter reconhecido depois a voz de Jesus e a alegria que ela deve ter sentido, aquele apelo Raboni, portanto, reconhecendo o mestre que estava ali vivo, não é verdade? Revela também o facto de que ela tinha um grande desejo de estar novamente com Jesus, não é verdade? E, portanto, mesmo para aqueles que nos ouvem, se o buscarmos todo o nosso coração, também o vamos encontrar, não é verdade? Muito bem, Pedro, vamos até a um escrito de Paulo, portanto, em 1 Coríntios, no capítulo 15, dos versos 12 a 20, onde Paulo, num discurso extraordinário, portanto, falando sobre a ressurreição, ele afirma que sem a ressurreição a fé cristã seria inútil. Ou seja, como se não tivesse valor, na verdade, não é? Pedro, como é que a ressurreição de Cristo deve então moldar a nossa compreensão da fé e da esperança? E já agora, acrescentando de que maneira, Pedro, é que a certeza da ressurreição pode e deve impactar a maneira como vivemos e proclamamos mesmo a mensagem do Evangelho? Neste tema, nós não podemos fazer mais do que reformular as palavras do apóstolo Paulo, porque no fundo ele disse tudo, não é? Exato. Em certo sentido, um programa como este, cada vez que abrimos a Bíblia e a proclamamos, a dizemos, nós não estamos a fazer mais nada do que reformular o que já está dito, não é?
Portanto, dizemos-lo com outras palavras, às vezes é só literalmente reformular, às vezes acrescentamos umas sugestões práticas, mas a palavra tem tudo. Não é? E o apóstolo Paulo disse tudo. Ou seja, colocando o conceito, mas é mais do que um conceito, colocando a experiência da ressurreição de Cristo, de facto, como o que poderíamos chamar uma espécie, parafraseando também a própria Bíblia, uma espécie de pedra angular da fé cristã. Certo. Quer dizer que, olhando metaforicamente para a fé cristã como um conjunto, uma estrutura, como um edifício, se retirássemos dessa fé a ressurreição, ela ruiria. No fundo, é isto que está em causa. Talvez eu pudesse afirmar que não são assim tantos os temas que na Bíblia podemos dizer que ocupam uma espécie de lugar angular, no fundo, que sustentam outros temas. Talvez alguém diria, mas será que estamos a dizer que existe uma hierarquia temática na Bíblia? Eu creio mesmo que sim. Ou seja, há muitos temas que estão na Bíblia, fizeram parte da história do povo de Deus, fazem parte da prática, mas não, obviamente que eles não ocupam o lugar de alguns outros. Talvez pudéssemos dizer que a criação, o relato da criação, é um outro exemplo de um ensinamento que é uma pedra angular. Ou seja, se nós retirarmos a crença, a fé inabalável de que o relato da criação é real, é literal, há um monte de outras coisas que caem por ali afora. Porque o casamento, a ideia do matrimónio depende de ter acontecido daquela forma, não é? E tantas outras coisas. Ora, quando chegamos voltando agora ao tema, quando chegamos à mensagem cristã, ao Evangelho, no fundo, a verdade é esta: a ressurreição ocupa esse lugar. Por isso é que o apóstolo Paulo disse, vou citar alguns versículos, tu citaste o texto em geral, Sim. 1 Coríntios 15, que podemos aconselhar os nossos amigos lá em casa a lerem esse texto. No versículo 17, por exemplo, o apóstolo Paulo diz o seguinte: se Cristo não ressuscitou, ele põe a hipótese pela negativa, então a nossa fé é vã. E depois dá a consequência: logo ainda estáis nos vossos pecados. O que ele mostra como de facto é uma questão de hierarquia. Porque nós dizemos que, claro, em Cristo, não é, vivemos sem pecado. Mas se ele não ressuscitou, então foi um homem, como qualquer outro, morreu, está sepultado, então nós estamos nos nossos pecados. Ou seja, toda a construção que nós podemos fazer, ela cai. Portanto, a ressurreição, ela tem esse papel de confirmar Cristo naquilo que ele é. Esse ser que, sendo Deus, se fez homem e que, na sua obra redentora, nos libertou do jugo da morte. A ressurreição é que é o penhor, é a garantia de que isso é de facto verdade. Aliás, isso leva-me à segunda dimensão, que é a dimensão de vida eterna. Porque se a ressurreição de Cristo não tivesse acontecido, então o que estava em causa era a possibilidade da vida eterna. Porque se um ser perfeito como Cristo foi, sem pecado, não podia ressuscitar ou não teria conseguido ressuscitar, qual era a hipótese que eu, um desgraçado de primeira linha, teria de alguma vez ressuscitar? É mesmo assim. Por isso é que o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15, agora o versículo 20, diz o seguinte: Cristo ressuscitou de entre os mortos e, portanto, foi feito primícias dos que dormem. Aquela linguagem que aqueles que estão habituados a ler a Bíblia, adoramos estas expressões porque até nos confortam. Temos que traduzir um pouco isto, porque se tiver alguém aqui no Bíblia Aberta que não está familiarizado, o que eu acabei de dizer, a pessoa não entendeu uma palavra, não é? Que é as primícias dos que dormem. Isto tem que ser mesmo descodificado, mesmo se é muito simples. Porque os que dormem é uma expressão bíblica para dizer os que estão mortos. Exatamente. Portanto, aí já descodificou. Portanto, o apóstolo Paulo diz o seguinte: Cristo ressuscitou e isso tem um efeito sobre quem? Sobre aqueles que estão mortos ou que vão morrer. Porquê? Porque ele diz que Jesus, a sua ressurreição, foi as primícias. Ou seja, vamos descodificar, quer dizer que ele foi o primeiro a mostrar que é absolutamente possível e que vai acontecer uma pessoa morrer e voltar à vida. É essa expressão, ser primícia dos que dormem, é ser o primeiro, ou o exemplo, a ilustração viva do que vai acontecer com aqueles que estão mortos. Logo, se nós como crentes, a maior parte, se calhar, dos que estão hoje connosco aqui são cristãos, podem ser de várias denominações cristãs, por exemplo. Ora, seja qual for a denominação cristã, nós queremos que há uma vida eterna. Há alguns cristãos que creem o quê? Que quando a pessoa morre,
ela já recebe o galardão, não é? A recompensa. E a ideia de que a alma da pessoa é imortal, muitos cristãos, talvez uma maioria dos cristãos, nós sabemos que têm esta visão. Agora, é um pequeno parênteses, mas pode ser importante. Esta visão, ela vem de uma tradição, esta visão, ela vem de uma enorme influência da filosofia grega sobre os primeiros pais, chamados pais da Igreja, e obviamente ela entrou, vamos dizer, no cristianismo tradicional. Mas basta ler este texto do apóstolo Paulo e obviamente que temos que dizer que esse conceito filosófico e antropológico, a ideia de que o ser humano afinal é constituído por duas coisas, duas partes totalmente separadas. Está aqui o corpo, mas temos a alma, não é? Quando morremos, automaticamente iríamos para Deus. Ora, quando o apóstolo Paulo diz que a ressurreição de Cristo é um garante, é uma primícia, quer dizer, não vai acontecer connosco agora, vai acontecer connosco quando? Quando ressuscitarmos. Logo, impossibilita totalmente a ideia de que uma pessoa, quando morre, vai para algum lado, seja para o céu ou para o inferno, porque só quando a pessoa for trazida à vida é que ela vai então receber a sua recompensa. Portanto, o conceito bíblico e cristão de vida eterna, que esse é o que é comum a todos os cristãos, agora temos diferentes maneiras de interpretar quando é que acontece e se inicia a vida eterna. Biblicamente, e segundo o apóstolo Paulo, só há uma hipótese, não há duas. É quando a ressurreição acontecer. Ora, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo, ele é que explica como ninguém, embora outros apóstolos também o disseram claramente, é quando Jesus voltar uma segunda vez que ele vai ressuscitar. O sentido é, quando Jesus voltar e ressuscitar, o que é que ele vai estar a fazer? O mesmo que já lhe aconteceu. Quase que poderíamos dizer assim, este conceito de que ele foi as primícias é o mesmo que dizer assim, quem nos vai ressuscitar um dia é o especialista em ressurreição. Sem dúvida. Porque como ele já passou por lá, ele sabe o que é isso. Ora está. Ele sabe o que é a ressurreição. Então é ele que nos vai ressuscitar. Uma última dimensão que eu queria colocar aqui, esta mais prática, vamos dizer, porque estas duas que coloquei aqui têm mais a ver com as crenças, com aquilo que acreditamos que vai acontecer, mas na prática ninguém vai poder aparecer aqui e dizer, olha, de facto isto aconteceu e eu já ressuscitei. Não é possível, porque a promessa é que isso vai acontecer num momento e esse momento ainda não se deu. Então eu queria, no fundo, deixar também aqui uma consequência deste tema angular da ressurreição para a nossa vida agora. E que tem a ver no fundo, a motivação, vou dizer assim, para uma vida transformada agora. Porquê? O apóstolo Paulo também aos Romanos diz o seguinte, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O que é interessante, que aqui é uma aplicação espiritual, que não tem a ver com a morte mesmo concreta e com a ressurreição, tem a ver com a nossa vida aqui. Simbolicamente, nós podemos fazer o mesmo que aconteceu a Jesus, que é, morremos para ter uma nova vida. Portanto, a ressurreição de Cristo tornou-se, para os cristãos, se quisermos uma ilustração, neste caso, não apenas uma referência à ressurreição que um dia vamos ter, mas uma ilustração de uma nova vida, o potencial de uma nova vida. Aliás, o ritual ou a prática cristã que o apóstolo Paulo mais diretamente ligou a isto, qual foi? A do batismo. Porque quando o crente é batizado, e aqui mais um pequeno parênteses, é por isso que o batismo não pode acontecer sobre crianças, porque elas não têm hipótese de se arrepender, mas o batismo bíblico é uma morte e uma ressurreição. É a hipótese de uma nova vida. Muito bem. É interessante, Pedro, porque nós falamos tanto sobre a morte de Jesus, mas pela forma como tu falaste agora, mostra-nos que, na verdade, a ressurreição acaba por ser o epicentro da nossa própria esperança, não é verdade? Sim. Porque não adoramos um Salvador que está crucificado ainda ou fechado em algum sepulcro, mas está vivo, e essa ressurreição é a prova dessa Isso dava um bom título para um livro. Sem dúvida. O epicentro da esperança. Sem dúvida, sem dúvida. Vamos anotar isso para não esquecer. Sem dúvida. Muito bem, meus queridos. Obrigado pela vossa participação mais uma vez, pelos vossos comentários, por nos ajudarem a entender tudo isto. Sem dúvida que hoje compreendemos como missão de salvação por Jesus realizada, o seu Pai aceitou o seu sacrifício e tornou possível então que todos fossem salvos, aqueles que assim aceitarem esse sacrifício em seu favor, todos aqueles que crescem no seu Filho. Muito bem, para terminarmos vou dar a palavra à Ana para fazer um último comentário, para nos fazer aqui um pequeno resumo. O que é que tu retiraste tudo isto para nós levarmos connosco? A ressurreição é o epicentro da esperança, sem dúvida. E nós temos o privilégio de poder viver com Cristo, aquele que se deu por amor a nós. E eu acho que aquilo que nós podemos tirar de tudo isto
é que a morte sem a ressurreição de nada valia. A ressurreição é importante e Jesus convida-nos a cada dia, todos os dias da nossa vida, convida-nos a querer ser o nosso Senhor, a que nós escutemos a sua voz. Porque quando nós escutamos a sua voz, quando nós damos ouvidos, Ele pode fazer o impossível. E o impossível, o maior impossível que Ele faz é transformar o coração de cada um de nós que está aqui e de cada um que está lá em casa e também deseja que Cristo transforme. Sem dúvida. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. E muito obrigado mais uma vez a todos vocês por nos ajudarem mais uma vez a aprofundar então os nossos conhecimentos na Palavra de Deus. E muito obrigado também pela sua presença e relembro que pode continuar então a estudar e a descobrir mais sobre a Palavra de Deus. Nós temos esta oferta, relembro, este guia de estudo, Eu Creio, Revelando a Palavra de Deus. É um manual que você não vai querer perder e não tem que perder, porque na verdade é um manual gratuito que nós queremos fazer chegar até às suas mãos. Relembro que basta para isso então ligar a linha do número 933-939291. Tome nota, é um número importante, 933-939291, e já sabe que pode apenas solicitar então este manual e nós teremos todo o gosto em fazê-lo chegar de forma gratuita até à sua mão. Pode também usar esse número para solicitar algum esclarecimento, alguma pergunta bíblica que na verdade nós não tivemos a oportunidade de aqui responder. Já sabe também, pode usar esse contacto para então chegar até nós e nós teremos todo o gosto então de Bíblia aberta poder então fornecer a resposta que procura. Muito obrigado mais uma vez por nos ter acompanhado e já sabe que temos encontro marcado no próximo episódio da Bíblia Aberta. Até lá, fique bem e que Deus o abençoe.